Bom, esse que vocês viram sendo lançado, esse foguete que está aqui do lado, é o mesmo, exatamente o mesmo, é o que a gente recuperou do voo. E, para começar, a gente coloca a dúvida. O que é um foguete? Foguete é uma coisa um pouco difícil de definir, vocês vão ver agora. Um foguete é um míssil, uma espaçonave ou uma aeronave, ou qualquer outro veículo que obtém empuxo de um motor foguete. Essa definição é um pouquinho vaga, né? Não diga motor foguete. Então, essa definição não é muito suficiente para entender o que é um foguete. Então, por isso eu vou explicar um pouquinho mais o que a gente faz na nossa iniciativa e sobre como o foguete funciona. Olha, isso é um foguete. Não é muito eficiente. Mas é um foguete. Isso aqui também é um foguete. E, pasme, acredite se quiser, isso aqui também é um foguete. Bom, a propulsão é a alma do foguete. Vocês devem ter aprendido no ensino fundamental, no ensino médio, que combustão para ocorrer uma combustão é necessária 3 coisas, que é o combustível, o comburente e o calor. Dentro da área da aeroespacial, o nosso combustível é o propelente, o comburente também está no propelente e o calor é o que faz a ignição do foguete. 10 minutos. O que distingue os foguetes do resto é que o comburente e o combustível estão dentro do sistema. Ao contrário de um avião, por exemplo, em que ele absorve o ar da atmosfera para poder fazer a combustão. E o que acontece então no foguete? Nós temos uma substância sólida ou líquida que se combina com outra substância sólida ou líquida para gerar energia e gás. Esse gás vai ser expelido sob alta velocidade e, de acordo com as leis de Newton, que eu acho que vocês devem lembrar ou ter decorado, ninguém mais lembra da física, por essas leis a gente vai ter que, com os gases sendo expelidos para fora, o efeito de ação e reação vai fazer com que o foguete se movimente para frente. Mas, vocês viram que a bexiga não é um foguete muito eficiente. Primeiro que ela não vai em linha reta. E por que isso? Porque ela não é aerodinamicamente estável. O que isso significa? Isso significa que o centro de gravidade dela está aproximadamente, vamos considerar que está aproximadamente no meio, com o foguete indo numa direção que não necessariamente é a mesma do eixo do foguete, não está exatamente alinhado com o CA. No caso da bexiga, é provável que esse centro aerodinâmico, que é onde as forças de arrasto vão se concentrar, está para frente. O que isso significa? O efeito do ar batendo contra a bexiga vai fazer com que haja uma força que faça o foguete se desviar da rota. Por isso que para ter um foguete que seja dinamicamente estável, a gente tem que ter esse centro aerodinâmico para trás do CG. No caso da recuperação, porque não basta lançar um foguete e não conseguir recuperar ele, ou lançar uma missão espacial e os astronautas ficarem presos na Lua ou em Marte, seja onde que for. No nosso caso, o foguete tem que ser lançado e tem que atingir uma altitude de aproximadamente 10.000 pés, que dá uns 3 km. Isso significa que ele vai ser ejetado, quando ele atingir essa altitude, no apogeu, ele vai ter que lançar um paraquedas. Na altitude de 1.500 pés, ele vai lançar um novo paraquedas, que é para fazer a frenagem maior do foguete. No caso do Space Shuttle, por exemplo, que eu coloco aqui, as complicações são bem maiores. Porque o que acontece? Eles vão ter que fazer uma reentrada na atmosfera. E isso, por causa disso, eles vão sofrer uma velocidade que ultrapassa 8 km por segundo. Vocês conseguem imaginar que essa situação é bastante adversa e, por causa disso, ele acaba sofrendo atrito com o ar, ultrapassando temperaturas de 1.500 graus Celsius. A parte de eletrônica, isso é válido tanto para foguetes quanto para satélites. O que acontece? Nós temos a aquisição de dados, que normalmente acontece com sensores, por exemplo, acelerômetros, giroscópios, magnetômetros, que são sensores que fazem medidas do voo. Esses dados vão ser todos processados por um microcontrolador, por exemplo, um Arduino, pode ser um Raspberry Pi, que o Márcio vai falar logo em seguida, pode ser um ARM, pode ser um computador qualquer. Esses dados eles precisam ou ser processados dentro do foguete para fazer um comando que vai, por exemplo, fazer o foguete virar numa direção que você queira,
ou ele vai ser usado para telemetria, que significa o envio dos dados através da antena, para a gente receber esses dados em terra enquanto o foguete voa. Só que vocês viram que talvez, às vezes, umas coisas não são tão simples quanto a gente imagina, né? O que acontece? As coisas não são tão seguras quanto alguém pode imaginar que seja. Isso aqui é um motor que a gente testou no fim do ano passado, e ele é inteiro de alumínio, maciço. Vocês podem ver que quando o negócio ultrapassa 60 vezes a pressão atmosférica, ele pode ficar perigoso, né? Esse alumínio rasgou como se fosse papel. Além disso, foguetes também não são muito eficientes. O que acontece? Dependendo da velocidade em que um avião se encontra, pelas diferentes formas de propulsão que ele tem, seja hélice, turbina, jato, ele quase sempre é muito mais eficiente. Essa coluna aqui representa basicamente a eficiência da propulsão, e aqui é a velocidade dele. Vocês veem que o foguete, em qualquer velocidade, ele tem a mesma eficiência. Só que qualquer outro método de propulsão é muito mais eficiente. Então resta a pergunta: por quê? Por que usar um foguete? Por que desenvolver o meio aeroespacial? Por que os Estados Unidos gasta cerca de 17 bilhões de dólares só para fazer investimento na NASA e na área de desenvolvimento aeroespacial? Essa área é muito importante, porque todos esses recursos gastos vão servir para fazer pesquisa que vai levar ao desenvolvimento de tecnologia. Essas tecnologias vão acabar gerando produtos e serviços que, por exemplo, acabam por gerar essas tecnologias que vocês devem conhecer do dia a dia. Vocês já devem ter usado, ou pelo menos ouvido falar desse travesseiro da NASA, que ficou famoso alguns anos atrás. E muitos outros avanços da medicina, da área de software, que foram provenientes da área aeroespacial. Desde LEDs para uso médico, próteses médicas, seja purificação de água, software de análise estrutural como o Nastran. Só que não basta só olhar o que a gente já tem. O que a gente vai ter para o futuro? O futuro é bem promissor, só que ainda é bastante incerto. As tecnologias que com certeza a gente vai ver nos anos futuros. Veículos lançadores mais modernos, por exemplo o Grasshopper, feito pela empresa SpaceX, é um veículo lançador que tem a incrível capacidade, é um foguete que vai ser lançado na vertical, ele consegue fazer o lançamento do que ele quer, e ele volta e pousa na vertical. É bastante absurdo para quem entende a dificuldade de fazer esses processos. Outra coisa que vocês vão ver muito nos anos que se seguem é a parte de propulsão iônica. Essa é uma propulsão bastante inovadora, que é muito mais eficiente do que propulsões normais. Só que ela tem o problema de não conseguir gerar tanto empuxo. Então, o que vai acontecer? Ela consegue tirar um foguete, colocar um foguete em órbita, só que ela vai fazer com que as missões durem muito mais tempo. Por último, e mais interessante de tudo, é a colonização de Marte, que não sei se vocês já ouviram falar, mas há um programa na Europa de unificação de vários países, em que espera-se que realize uma missão só de ida, de vários voluntários, que inclusive se cadastraram no site, vocês podiam ter se cadastrado também, que eles pretendem fazer um voo só de ida para iniciar a colonização em Marte, de modo que tem uma base lá instalada em Marte até o ano de 2025. É bastante impressionante imaginar que em 2025 a gente já consiga ter gente morando lá em Marte, mas além do custo grande, a gente já tem tecnologia para isso, só falta mesmo colocar o dinheiro e investir o tempo e os recursos. Por último, eu queria deixar uma mensagem que, bom, basicamente o futuro somos nós que fazemos, né? Não adianta só esperar que os outros façam, então eu queria deixar um convite para que todos que se interessarem pela área de aeroespacial podem tentar fazer um curso, perguntar para aqueles que já trabalham na área, onde vocês podem participar para contribuir para que esse futuro se realize. Obrigado. Eu vou passar aqui para vocês verem, só se vocês quiserem. É um dos sistemas do foguete, não do ano passado, mas desse ano já, que ele tem já alguns sensores e faz aquisição de dados. A gente tem 2 minutos ainda. Esse sistema ali.
Esse é um dos sistemas que eu falei que faz aquisição de dados. Ele tem os sensores, tem o Arduino e tem uma antena. Eu não estou com a antena aqui de recepção, então se não mostrava os dados aqui, sendo diretamente do microcontrolador, vocês iam poder ver os dados em tempo real aparecendo ali na tela. Só que eu estou sem antena de recepção, porque a gente precisa de duas para fazer comunicação, mas vocês podem dar uma olhada pelo menos em como é o hardware do sistema. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer. Dá para ouvir? Dá. Pode falar. Qual que era o combustível que vocês usaram? O nosso combustível do foguete do ano passado e desse ano é o que o pessoal chama de Rocket Candy. É uma expressão famosa nos Estados Unidos que é o combustível feito basicamente de fertilizante e açúcar. É uma simplificação bastante grosseira, mas resumindo é isso mesmo. O que a gente usa? É o nitrato de potássio sólido, é um pó, que usa inclusive para fazer fertilização de plantas, e açúcar, que no nosso caso, no ano passado era sacarose, e esse ano a gente está usando destrose. Que são dois açúcares comumente usados, tanto em culinária quanto em alguns ingredientes para foguetes também. Porque o oxidante é o nitrato de potássio e o combustível é basicamente a sacarose.